termos, a atirar pedras uns aos outros, em vez de tratarmos a tratar como é que a gente consegue garantir que a capital europeia da cultura se faz. Porque se os compromissos todos que forem assumidos, a carta que o Ministro Pedro Adão Silva mandou no dia 16 de setembro de 2022 a todas as cidades que eram candidatas, assumindo compromissos com o financiamento, os compromissos com o ITI, os compromissos com o financiamento do PRR, se todos os compromissos forem assumidos por parte de quem os tem, seja o Governo, seja a Câmara, nós fazemos uma capital da cultura em condições, nos termos em que ela está definida na candidatura que foi vencedora. E, portanto, nós não precisamos de anunciar às pessoas que vêm para cá que vão ser videovigiadas. Acho que isso será o pior cartão de visita que a gente dá às pessoas que querem vir à capital da cultura. Eu acho que Évora nunca vai ser, em matéria de cultura, um deserto, não é? Eu vejo a Capital Europeia da Cultura como um projeto inovador e que nos pode valorizar ainda mais Évora em matéria de cultura, porque os nossos antepassados já nos mostraram que nós nunca seremos um deserto na área da cultura, não é? Esta sala cheia de agentes culturais também nos mostra isso, por isso nós vamos ficar cá todos depois de 2028, eventualmente com mais uma associação na área da cultura, que é a capital, a Associação Évora 27, se ela continuar. Por isso nós vamos continuar a trabalhar. Agora, o que é que nós temos que fazer? É não perder as boas dinâmicas e sinergias que surjam deste projeto maravilhoso. Pode ser a Capital Europeia da Cultura, independentemente das dificuldades que existem, porque existem. Eu agora estava aqui a ver e remeto-me para a nossa identidade popular, que é, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E o problema da Capital Europeia da Cultura é que foi um projeto, do ponto de vista conceptual, muito bem pensado, do ponto de vista do sonho, maravilhoso, mas depois do ponto de vista pragmático e dos ovos dentro para fazer a omelete, não acompanhou o sonho, nem acompanhou a capacidade criativa e de inovação de quem fez o projeto. Mas nós ainda estamos a tempo e o projeto existe e nós temos um júri que nos tem alertado para essas dificuldades. Atenção, há um júri que anda a acompanhar este trabalho, há um júri que faz os relatórios regularmente e vai fazer um agora em novembro e que nos tem deixado alertas. E os alertas do júri, grosso modo, são estes. Atenção, as coisas estamos a perder tempo, tem que se concretizar. E o facto é que o dinheiro tem sido difícil de conseguirmos. Mas, para mim, a Capital Europeia da Cultura vai ser, de facto, uma realidade em Évora. Tudo faremos para ganhar o prémio, porque podemos ter Capital Europeia da Cultura e não temos um prémio que nos dá essa chancela. E isso é que é a questão do Big Book, e isso é que é a questão que nos preocupa, porque isso, de facto, é uma referência para Évora, desenvolvermos o projeto e termos a chancela de Capital Europeia da Cultura. Porque cultura em Évora sempre houve, vai haver, vai continuar a haver, porque nós somos uma cidade de cultura, está nas pedras da calçada. Por isso, dizer-vos o quê? O que nós temos que fazer é dedicarmos de corpo e alma a todos a que este projeto seja uma realidade que nos dignifique enquanto território de cultura, desde os nossos antepassados, porque eles deixaram-nos cá essa herança, e continuar a trabalhar em 2029, 2030. Eu também acho que é uma boa oportunidade para desenvolvermos a tal visão estratégica há 10 anos, como se faz na área do urbanismo. Eu acho que sim, devemos ter uma visão, e aí deve ser participada, naturalmente, e para termos uma boa visão participada, temos de trabalhar durante 4 anos nisto. Não se faz planeamento, porque o mal do planeamento é este: a gente planeia e depois não temos capacidade de executar o que planeamos. E os planos, para terem sucesso, têm que ser executíveis, o planeamento tem que ser executíveis na prática, porque é na prática que as pessoas sentem que aquele plano existiu e trouxe alguma mais-valia. Évora 2027, o que será? Coloca-se aqui a questão, e não tenho a mínima dúvida, e espero que sim, que aconteça e que seja uma mudança territorial intensa e extensa e que seja identificativa para nós. Mas o que eu penso que Évora 2027 será, tem um problema que é o Évora 28. E com o não respeito do Big Book, novamente é esta questão, que se for tido, é só opção, não é? Portanto, se nós não envolvemos os agentes locais
Évora 28 ficará sem agentes locais culturais, porque se eles não são chamados a participar nas atividades do Évora 2027, passarão um ano sem poder produzir cultura, passarão um ano sem ter salário, passarão um ano onde terão que produzir cultura noutro local. E por isto é importantíssimo que se respeite o Beatbook e que o Beatbook chame também os agentes locais a participar com eles. Nós não podemos olhar para a Évora 2027 estruturado dos nossos agentes locais. E é o que está a acontecer. E o Évorense que olha para este projeto e com a constituição da associação e por se perspectiva do futuro, é que Évora 2027 será um espetáculo muito interessante, deixará uma marca no território muito positiva. No entanto, não nos podemos esquecer das pessoas que trabalham todos os dias na cultura. E eu acho que a associação e que este projeto está a esquecer dos agentes culturais, dos agentes locais, e que vão deixar de trabalhar no nosso território, que não vão ser chamados a participar no Évora 27, Capital Europeia da Cultura. Muito bem. Tá? Então, vou tentar responder aqui algumas questões. Primeiro, comigo, como Presidente da Câmara, Évora 27 não vai ser deitado ao chão, claro, enfim, portanto, estamos descansados. Até porque não faria aquilo que era uma deslealdade com a Assembleia Geral da Associação Évora 27, com aquelas entidades que ajudaram a construir a candidatura e que fizeram a candidatura vencedora. Pronto. Depois, quem manda na Ação Évora 27, a Associação Évora 27 tem um Presidente da Assembleia Geral, que é o município, e tem de facto uma diretora, uma Presidente, que é uma pessoa, que é o Presidente da Direção, é assim. E tem também a presença do Governo. A Associação Évora 27 tem os estatutos, que são públicos, todos vós podem ver, foram aliás alterados já com este Governo para ter a possibilidade de ter utilidade pública, para poder beneficiar de benefícios fiscais para os projetos. E, portanto, há um trabalho feito. Depois, dizer que a questão do desvirtuamento ou não desvirtuamento do Beatbook. O Beatbook é, de facto, aquilo que foi entregue. Todos nós trabalhamos com projetos, sabem que muitas vezes entregamos projetos e temos que ajustar aquilo que é a realidade. Mas há algo que aqui foi dito que não é totalmente verdadeiro. É que existem, por exemplo, curadores que estavam inscritos no Beatbook e nunca foram falados. Existem projetos que foram muito pouco discutidos pelas organizações sociais da nossa cidade, culturais da nossa cidade. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito, tem que ser desenvolvido e seguramente vão-nos levar a bom tempo. Esta Open Call que foi agora aberta, tanto quanto estou a saber, é apenas para uma área específica, não conhecia, mas vou verificar. Legado. Tem-se falado, e a Presidente da Assembleia também falou connosco, e também sugeriu que possa persistir uma associação para lá de 2028, que é o período de vigência da Associação Évora 27. Portanto, existir uma entidade posteriormente e possa, de alguma forma, gerir aquilo que é um conjunto de equipamentos e de projetos da cidade. Do nosso ponto de vista, acho que isso tem que ser bastante avaliado, bastante analisado, porque temos experiências boas, há experiências boas em que as associações ou se tornam fundações ou se tornam empresas municipais e, portanto, funcionam bem, como também há experiências menos boas em que isso resultou de uma forma menos positiva. Portanto, acho que temos que avaliar, tem que se perceber também que é que os da associação geral, um conjunto de 9 entidades que não falham agora, querem também, e a partir daí co-construir aquilo que é o futuro imediato da Associação 2027 ou do projeto 2027. Obviamente que os agentes culturais estão desde o início deste processo, muitos deles, há uns que não estão, mas muitos deles estão desde o início do processo. Portanto, terá existido, obviamente, também uma capacitação e empoderamento dos próprios agentes, e estou seguro que durante este período que rodeia 2026, 2027 e mesmo 2028, também haverá este desenvolvimento dos agentes. Portanto, haverá certamente legado imaterial no que diz respeito ao capital humano, que é muito importante, é o nosso principal ativo do nosso território, é o capital humano, seguramente que haverá um legado. Como também haverá um legado físico, há um conjunto de projetos que estão a ser utilizados, têm financiamento já. Há projetos, por exemplo, que não estavam, com o Vento Novo, que não estava previsto e está previsto ser reabilitado, a ser negociado, a ser reabilitado, para ser, de facto, uma casa das associações culturais, possa ter também uns espaços de apresentação de projetos, possa ter salas de reunião, e, portanto, que é um legado novo. São Bento de Castro está também a ser potenciado além daquilo que estava previsto. Está previsto também ser desenvolvido um parque da cidade, junto a São Bento de Castro, está a ser já financiado a questão da rehabilitação de São Bento de Castro. Portanto, seguramente dará um legado para além daquilo que estava previsto no Beatbook. E eu, para mim, quer dizer, o Beatbook é uma Bíblia, não temos que seguir aquela Bíblia. É de facto a nossa bússola, é de facto aquilo que nos comprometemos com a União Europeia, com a Comissão Europeia, que temos que entregar.
mas podemos ir muito para além disso. Podemos ir muito para além disso. E acho que existe, de facto, espaço para que outros criadores de arte, outros programadores possam participar. E, portanto, não temos que ficar fechados a um dogma, a um dossiê que está fechado. É, de facto, a nossa bússola. Temos que cumprir um conjunto de metas e de indicadores que nos comprometemos com a União Europeia. A partir daí podemos fazer mais, ou podemos fazer menos. Depende da ambição de cada um. Do meu ponto de vista, podemos fazer mais. Muito obrigado. Obrigado a todos por já por estas 5 questões e por terem feito uma coisa que às vezes é errado nós vermos, que é escutarem-se uns aos outros, políticos a que se escutam uns aos outros. Acho que é particularmente importante para nós, eleitores, presenciarmos isso e, portanto, todos parabéns nesse sentido. Espero que continuem depois das eleições, porque nós liberais, precisamos disso. Precisamos ter representantes, seja de quais forem, que saibam escutar os eleitores, na lógica, e que saibam escutar uns aos outros os vossos responsabilidades que tiverem. E é por isso que nós também, aqui, Comunicação Social, estamos para vos ajudar a comunicar e ajudar os eleitores também, os cidadãos, digamos, a ajudar a comunicar. Eu vou passar à ronda, que é livre. Depois vou começar pelo Fábio. Podem. Agora começa aí. Antes de mais, de irmos embora, obrigado novamente aqui pelo convite e desta oportunidade que tivemos aqui de explanar aqui um pouco as ideias liberais, porque somos um partido estreante aqui nestas andanças no município e é importante que os municípios saibam com o que é que vivemos. Já se falou aqui muito de cultura e eu queria frisar aqui só mais 2 ou 3 coisas. Portanto, primeiro de tudo, nós temos em Évora o mês da juventude, onde temos vários eventos culturais. Na nossa opinião, o mês da juventude é um mês extremamente mal aproveitado. Isto no ponto em que existem quase todos os dias atividades, 1 ou 2 atividades, e muitas vezes têm pouca assistência ou pouca participação. Na nossa opinião, isto tem que ser claramente reestruturado, tem que se falar aqui na Semana da Juventude, concentrar aqui as atividades numa única semana, até para que eu tenha um interesse específico numa das atividades e acaba por aderir a outra atividade que se segue. Essa Semana da Juventude tem que culminar obrigatoriamente com uma grande celebração, um grande fim de semana da juventude, porque nós estamos a perder a juventude, todos vocês sabem, se forem os censos, é uma brutalidade, estamos a perder a cabeça, se dizer, nós estamos a perder aqui, estamos a perder 13% das nossas crianças, 4,7% da nossa juventude, 10% da população ativa até aos 65 anos e ganhamos 13% dos nossos idosos que temos que salvaguardar aqui os direitos deles, como é óbvio. Agora, aqui na Semana da Juventude, não vou falar mais sobre isso, reforçar aqui o apoio à atividade desportiva, porque também é muito importante e faz parte da nossa cultura, ainda que não uma atividade cultural no seu significado da palavra, mas Évora também é desporto. Nós temos uma atividade desportiva muito vasta em Évora e nesse âmbito temos que apoiar aqui também de uma forma contínua as associações desportivas. A parte disso, a Iniciativa Liberal irá avançar aqui com uma proposta relativamente ao desporto também muito concisa, que é 12 meses, 12 modalidades, que terá aqui 3 vertentes. Terá aqui a vertente profissional, portanto, equipas que estejam constituídas, seja em que desporto for, terá uma vertente mais lúdica para aquelas. Vou aqui dar um exemplo, em termos, por exemplo, de futebol, podemos convidar as associações a nível do concelho e fora do concelho para criarem as suas equipas, para conviver, para ter aqui também, ao fim das tantas, uma parte social também e convivência.
E por fim, queremos aqui atrair também a população menos ativa do Conselho, que é a população idosa, e todos aqueles idosos reformados e pensionistas que estão em boa saúde para práticas de atividade física, devem ser incluídos nesta atividade, porque isto é uma atividade dinâmica e para todos. Eu não tenho problema nenhum em ser o último. Um problema de regras by the book não nos influencia. É preciso que seja by the book e big book. Uma nota final para dizer algumas coisas de menor dimensão e outras de maior dimensão. Ainda que as dimensões físicas possam contrariar a perspectiva. O pavilhão multiuso pode ser construído. Eu acho que é importante a gente sair daqui com essa ideia. O pavilhão multiuso pode ser construído. Houve um governo que disse à Câmara de Évora que aquele pavilhão multiuso podia ter uma importância para lá do Conselho, podia ter uma dimensão regional e que fazia sentido ser financiado por via do orçamento do Estado ou com fundos europeus que se encontrasse solução para isso. A Câmara de Évora entendeu, e bem, que para fazer uma coisa à pressa de má qualidade, não servia de muito, e portanto entendeu fazer um estudo funcional de pré-qualificação do projeto de arquitetura para que o projeto fosse bom. Esse estudo funcional de pré-qualificação do projeto de arquitetura está pronto. Se o Governo amanhã disser assim, há financiamento para isto, a Câmara lança o concurso de concessão e construção. E nós podemos ter um pavilhão multiuso a tempo da capital europeia de cultura. E eu gostava de ouvir o contributo que cada um está disponível a dar para esse objetivo. Mais, deixa então um desafio ao Carlos do Rio. O Carlos do Rio, há bocado dizia que é possível financiar o pavilhão multiuso por via do PRR. O Governo do PS, na altura, disse que não. Se o Carlos do Rio encontrar uma solução para se financiar através do PRR, deve dar mais relativamente a isso, que se possa chegar à conclusão que pode ser financiado pelo PRR, a gente agradece. Porque se isso puder ser assim, os governos disseram-nos que não. O governo do PS, os dois governos do PS disseram-nos que não. Se o Carlos do Rio diz que sim, nos encontrar uma solução para isso, a gente optar na candidatura assim que for possível. É preciso garantir condições de financiamento, porque aquilo que é a responsabilidade da Câmara está feito. O estudo funcional de pré-qualificação está feito. E eu acho que atrás disto há outra questão que a gente tem que ter em conta. Há um elemento que também pode ajudar a isto. Há no Parlamento Europeu propostas para estender o prazo de discussão do PRR. Façam lá uma força dentro dos vossos partidos para que essas propostas sejam aprovadas no Parlamento Europeu. Porque se essas propostas forem aprovadas no Parlamento Europeu, estende-se o prazo do PRR e aproveita-se o dinheiro. Dou-vos uma notícia. O Património Cultural IP tem neste momento 20 milhões de candidaturas ao PRR desertas. 20 milhões de concursos desertos. 20 milhões de concursos ao PRR desertos no património cultural. E, portanto, se puderem utilizar algum desse dinheiro, ou se estender o prazo para que possam ser o dinheiro do PRR utilizado, façam esse esforço dentro dos vossos partidos, para que no Parlamento Europeu as propostas de extensão do prazo do PRR sejam aprovadas. Não falámos de património, como devíamos ter falado, não falámos de cultura na dimensão do envolvimento das crianças, com o Artes à Escola, com um conjunto de outros projetos que vão sendo desenvolvidos e que precisam de ser consolidados e reforçados. Não falámos de cultura desportiva, não falámos de cultura científica, deixámos muita coisa por falar, fica o desafio de ainda podermos encontrar, se calhar, um espaço para abordar essas outras dimensões da cultura, para que possamos ter uma política autárquica que tenha um conceito de cultura como o Bento Jesus Caraça a definir. A cultura integral do indivíduo, porque na cultura integral do indivíduo entram todas essas dimensões da cultura e eu acho que enriquece a vida do Conselho se nós tivermos uma política autárquica que tenha na base esse conceito da cultura integral do indivíduo. E por isso é tão importante aquela proposta que sublinhei ao início, um plano de desenvolvimento cultural Évora 2037. Nós precisamos ter todas essas dimensões articuladas. Nós precisamos ter uma visão clara para o desenvolvimento estratégico do nosso Conselho, a partir da cultura, na cultura, mas a partir da cultura para o resto das dimensões da nossa vida social, e um plano de desenvolvimento cultural Évora 2037 pode fazer isto, pode ser um espaço para recolher esses contributos, para fazer isso. Já convenci a Florela Fernandes, para convencer as outras candidaturas que seja assim, e sobretudo espero convencer os apoiantes, porque se nós conseguirmos ter um plano de desenvolvimento cultural para os 10 anos a seguir à capital da cultura, que integra a capital europeia da cultura, mas sobretudo projete aquilo que nós vamos ter daqui por 10 anos, nós teremos argumentos no nosso Conselho para que também do ponto de vista cultural possamos romper com a discriminação, o isolamento, o ostracismo a que estas circunstâncias somos derrotados. Porque o Alentejo é a região
que proporcionalmente menos recebe de apoio da Direção-Geral das Artes. Se o Estado vai fazer este investimento no capital europeu da cultura, nós temos que dizer ao Estado: fizeram sim este investimento e isto acaba em 31 de dezembro de 2026, não pode acabar. E nós temos aqui um plano de desenvolvimento estratégico para desenvolver o Conselho a 10 anos. Cumpra ao Governo a parte que cabe em relação aos apoios, em relação aos financiamentos, a Direção-Geral das Artes, em relação aos outros investimentos, que a autarquia, fazendo o seu trabalho, tem esse argumento para pressionar o Governo para cumprir as suas responsabilidades. E eu não queria que isto fosse uma proposta de como é que é dizer, quintal. Não queria que isto fosse uma proposta de quintal. A Florela já se encarregou, acompanhando esta minha ideia, já acompanhou de fazer com que isto não seja assim. Eu desafio as outras candidaturas a aceitar esta proposta e a dar uma perspectiva para os agentes culturais podermos ter essa perspectiva para a frente. Eu não sei se nós vamos continuar a ter no próximo mandato, e com isto concluo, não sei se vamos continuar a ter no próximo mandato a variação fragmentada que tivemos, com todas as implicações que isso tem, com todos os entraves que isso tem. Eu desejava que não, espero que essa DU ganhe com uma maioria reforçada as eleições no próximo dia 12 de outubro. Não significando isso, que desconsideraremos os outros intervenientes. Pelo contrário, nós esperamos que venham daí boas soluções. Foi nesse espírito que lancei o desafio ao Carlos Sorrinho a propósito do financiamento do PRR. Espero que esse contributo que o Carlos Sorrinho nos dê para encontrar nos regulamentos do PRR, para encontrar na natureza do projeto uma solução para esse financiamento, possa ser também uma boa primeira resposta no sentido do PS dar um contributo para que as coisas possam andar para a frente. Bem, eu dizer-vos aqui antes de vir embora, o que é que vocês contam da nossa parte? Aquilo que eu já vos disse, uma relação transparente, séria, honesta, de trabalho, participação, de envolvimento com todos nesta área da cultura, porque é a área que nos traz aqui hoje. E dizer aqui ao meu colega de painel sobre a questão do plano de desenvolvimento, concordo com a perspectiva. Aliás, eu fui acusada ao longo deste mandato muitas vezes de ser muleta do PCP. E então eu quero aqui esclarecer uma coisa. Nós somos um movimento de cidadãos independentes. Não defendemos aqui ideologias políticas. Juntámos por Évora, pela nossa terra. E o nosso princípio é este. Sempre que existam boas propostas para Évora e para nós todos, o Movimento Cuidar de Évora estará ao lado delas, independentemente. Olha, não temos ódios partidários, não temos aqui quesílias, não temos esse tipo de problemas. E mais, por isso é que se calhar não nos preocupa, aquilo que preocupa tanto aos nossos adversários, a questão da fragmentação e da dispersão de votos. Mas eu até acho que isso pode nem acontecer, que os éborenses já nos têm ensinado, já nos têm demonstrado. Quando há fins de ciclo, normalmente fazem escolhas fortalecidas. Mas até que isso aconteça, para nós não é um problema. Sabem porquê? O que nós todos temos de nos habituar é que, seja quem for, que seja eleito, está aqui para servir os éborenses. Não é para servir aquilo que era a minha ideia das coisas, ou a minha proposta das coisas. É servirmos aquilo que achamos que é o melhor para os éborenses. Por isso as pessoas têm que... Aliás, costuma-se dizer que a política é a arte da negociação. Nós estamos aqui todos a dizer, temos que trabalhar em rede, temos que participar, temos que discutir as coisas. Na política é igual, temos que trabalhar em rede para um fim maior, para um objetivo maior. Por isso a questão da fragmentação é assim, políticos sérios e que estejam a servir Évora têm que saber os pontos em que têm que se unir por Évora e os pontos em que legitimamente têm direito a defender as suas linhas programáticas ou as suas linhas ideológicas. Era o que faltava, vivemos em democracia. Mas há valores que se sobrepõem. E é aí que o movimento está disponível, não só se for governo, mas também se não for governo. É isso que conta connosco. Onde nós estivermos, defenderemos aquilo que entendemos que é o melhor para nós todos, na cultura e em todas as áreas. Vou aqui abordar então uma questão. Abordar aqui uma questão relativamente ao município e à gestão do município e à política e à governança que podemos ter relativamente à cultura. Achei toda esta questão da cultura e que se envolve aqui o Évora 2027. Falámos muito do que queremos, o que perspectivamos, de onde vimos e para onde vamos. Eu agora quero ser mais conciso na questão do município. Portanto, é importante nós reformularmos aqui os procedimentos internos do município na gestão da cultura. Temos que garantir que os recursos técnicos e humanos sejam transparentes, que
que tenhamos um desenvolvimento cultural integral aqui no nosso território, que os mecanismos de acesso aos financiamentos sejam transparentes, não possam existir dúvidas e suspeições sobre o benefício de um agente cultural sobre outro. Isto faz sentando à mesa todos os agentes culturais. Quero um modelo de governança horizontal, sempre com a participação de todos, não deixando ninguém para trás. Em cada elemento de Évora, cada agente cultural tem uma palavra a dizer. Peço desculpa só para virar a folha, que eu não tenho tablet, apesar de ser informática. Não uso. Portanto, quero facilitar também o acesso online e assegurar a transparência das informações e o acesso à informação da plataforma municipal, apesar de ter ouvido há pouco a Flor Bela Fernandes a falar de uma questão tecnológica, onde eu vou visitar, não vou visitar o website, mas vou visitar uma plataforma que no fundo é também um website com informação cultural. Tem que concordar. Até pelos mecanismos de indexação de conteúdos, nós temos de ter uma produção de conteúdo direcionado à cultura. Não podemos ter a nossa informação dispersa no website com vários conteúdos, porque pelo algoritmo, que é um termo que agora está muito em voga, mas que tem quase 20 anos de existência, deve ser direcionado a explanar a nossa intenção, e a nossa intenção é promover a cultura de Évora. Pretendo, como há pouco disse, também criar um banco de equipamentos técnicos em que nós possamos alocar esses mesmos equipamentos aos agentes culturais e tenhamos uma agenda onde eles possam recitar o equipamento. E algo que eu acho interessante e que não foi também aqui batido, um estudo sobre os interesses culturais aqui da população dos évorenses. Porque nós produzimos cultura, porque nós produzimos a cultura por aquilo que nós achamos. Realmente, ao escutarmos a população, ouvimos quem consome essa cultura e quem quer participar da cultura. Se calhar este desenlace que há entre o cidadão e a produção de cultura vem da nossa falta de auscultação. Portanto, também gostaria de promover iniciativas cívicas que fortaleçam a diversidade e o diálogo. A cultura também tem que proteger os mais desfavoráveis e temos que os chamar a participar. Temos que os chamar a integrar a produção da cultura. Eu há pouco falei que temos que começar a cultura pelas escolas. E pelas comunidades vulneráveis. E é isto que é a cultura. É todos. É caminhar para um momento de coesão social. Portanto, só aqui tirando algumas notas. E eu quero também que o plano de desenvolvimento cultural, que esse plano transporte, concordo com ele, com a existência dele, a 2037, a 2030, a 2047, mas que seja vertido para as escolas. Que as escolas passem a integrar o desenvolvimento cultural desta cidade. Nós pensamos o nosso desenvolvimento cultural e a nossa cultura sempre como adultos, mas a cultura cresce do berço e nós temos que perceber que é do berço que ela nasce, que se transforma e que a cultura do amanhã é com a participação dos jovens de hoje. Não nos podemos esquecer. Nós produzimos aqui muita cultura para adultos e consumimos muita cultura para adultos e deixamos sempre para trás os mais jovens. Queria também falar um pouco sobre a questão que é importantíssima, que é o tal quarteirão das artes, que é o espírito agregado da produção e da fruição cultural. Évora precisa de um espaço que se identifique de produção cultural. Nós podemos estar todos agregados e a questão de trabalhar em rede é toda muito interessante, mas somos satélites, não somos núcleos. E o desenvolvimento faz através do núcleo, e o núcleo é agregador. E quanto mais denso for o núcleo, maior será a participação dos agentes culturais e maior será a participação dos évorenses. A cultura de Évora vai-se fazer connosco. Só. Estritamente connosco. Seja a associação A ou B, seja a Câmara, esteja quem estiver nos destinos da Câmara, quem faz a cultura são os cidadãos. E no projeto do Bloco de Esquerda, nós estamos com os cidadãos. E é com esses que queremos produzir cultura. Muito bem. Muito obrigado. Vou tentar ainda apresentar algumas ideias e depois concluo. Algumas ideias que temos no nosso programa e ficam de saber, ele será divulgado muito rapidamente. Por um lado, temos a questão do projeto intercultural. Nós temos um conjunto de comunidades. Nós temos um conjunto de comunidades na nossa cidade, diferentes comunidades, diferentes culturas, e nós temos que
agregar essas pessoas, agregar essas comunidades, promover a inclusão e combater estigmas. Portanto, um festival, um programa de apoio, um programa ligado à parte intercultural. Depois, um projeto muito querido, que eu queria gostar mesmo de ser concretizado, tem a ver com o Hospital dos Canaviais. O hospital todos nós conhecemos, um espaço extraordinário, que está abandonado há um conjunto de anos, está subutilizado há um conjunto de anos, e eu gostava muito que pudéssemos criar ali um espaço ligado à saúde mental, às doenças e às artes. Ligar estas duas dimensões, criar ali um grande centro, existem associações também naquela comunidade que já trabalham estas dimensões, portanto ligar, seja ali um grande centro, pudesse ser também, de alguma forma, derrubados aqueles muros e pudessem ser utilizados pela população. Portanto, criar uma nova centralidade ligada à questão das artes, à questão artística, ligada também à saúde mental, que é de facto um grande problema que temos nos dias de hoje. Olhem-se para os números, que é, enfim, tudo tem a ver com os números dos miúdos, do bullying, das agressões, todas essas questões, mas também a questão dos mais velhos, dos idosos, e portanto podemos criar ali de facto também um espaço diferente, diferenciador, e que vai de facto transformar a freguesia de Canaviais. Depois, não falámos já daqui, mas eu acho que temos que voltar a dar uma importância maior ao nosso centro histórico. Nós temos que voltar a fazer investigação sobre aquilo que é o nosso centro histórico. Temos que criar um gabinete único no centro histórico, criando a unidade de cultura da CCDR, mas também com os próprios técnicos da Câmara. Nós temos que voltar a investir no nosso centro histórico, temos que requalificar o nosso centro histórico, retirar as cabelagens, toda esta componente do centro histórico, e promover a investigação, mais conhecimento, mais fruição no nosso centro histórico. A questão do megalitismo, não falámos aqui, nós temos que concluir o plano de respeito ao Leque dos Almendes e anda dos anos 90, nós temos que trabalhar esta questão do megalitismo, é fundamental, é uma pérola do nosso território, do nosso conceito, nós temos que tratar disto, temos que concluir o programa, o plano para de utilização do Cromlech, aliás, hoje não se consegue citar o Cromlech como estava a estar, e nós temos que tratar também este tema, que é um tema fundamental para o nosso território. Associado a isto, Guadalupe, integrar Guadalupe numa rede das aldeias Barhouse, do New Barhouse. Nós temos, de facto, uma aldeia singular, que está na rede de Monforrado, tem todo aquele património megalitístico. Nós temos que pegar naquela aldeia, colocá-la na rede. Existe a rede, são 4 ou 5, 6 aldeias que estão neste momento, a rede pode expandir, existe financiamento para isso, e, portanto, voltar a dar uma força àquela aldeia de Guadalupe. Concretização do Centro Desportivo da Malagueira, tudo que tem a ver com o bairro da Malagueira, também é um ativo que nós temos, está em processo de classificação pela nossa universidade, também com os técnicos da Câmara e da Unidade de Cultura. Portanto, nós temos que chegar para aquele espaço, para aquele bairro também, valorizá-lo, criar um centro deportivo que é possível de fazer. O reforço do projeto dos celeiros, o projeto do bairro dos celeiros, que é de facto aquilo que é o quarteirão cultural, que já existe com a Associação Pé de Chumbo, mas também com a Bruxa, e também está envolvido nos cantares. Portanto, já temos um projeto que valoriza e que cria de facto este quarteirão cultural. Nós apoiamos seguramente e vamos enfim, dar força para que ele possa crescer. O programa de apoio à cultura popular, aos ranchos folclóricos, à cultura das comunidades, das aldeias, das vilas. Temos que valorizar esta cultura, não podemos perder esta identidade, temos que fazer investigação sobre isso, temos que valorizar, temos que colocar também à fruição dos nossos zegorenses, todos, incluí-la também naquilo que é as atividades extracurriculares, portanto é algo que nós também temos que valorizar. Apoio, óbvio, às iniciativas culturais das freguesias rurais, fazem imensas, as criativas, as bandas, enfim, fazem um trabalho enorme, temos que saber apoiar. E, por último, a colaboração estratégica com a Escola de Artes da Universidade de Évora. Nós temos uma Escola de Artes extraordinária que faz um trabalho extraordinário e nós temos que ter uma colaboração estratégica com esta escola, potenciar aquilo que está a ser desenvolvido, potenciar os miúdos que aqui estão a vir para a Évora, que muitas vezes não têm oportunidades. Nós temos que conseguir trabalhar com a Escola de Artes e, de facto, estabelecer uma parceria estratégica para que ela possa crescer. Por último, termino já, estou dentro do meu tempo, termino já dizendo 3 coisas. Tradicionalmente, o setor cultural olha com alguma dúvida para aquilo que são os partidos que eu represento, o PSD, CDS e o PPM. Eu quero dizer a vocês que não tenham receio, disse bem a cidade, disse bem as instituições, apresentei aqui propostas muito concretas, propostas que vocês conhecem e sabem que têm viabilidade. E, portanto, o que peço é, de facto, este voto de confiança para que elas possam ser concretizadas e possamos que este conjunto de instituições que eu muito valorizo, muito apoio, possam, de facto, enfim, expressar todo o seu potencial.